Meus amigos, boa noite. Espero que estejam todos bem, de saúde principalmente, porque ainda hoje soube de uma amiga que está a passar um momento doloroso com um tumor nos intestinos, já foi tirado, mas derivado de uns problemas que ela teve, tem que fazer 8 ciclos de quimioterapia. E não estava a correr muito bem, ela estava um bocadinho desanimada. E realmente nós não somos nada, no sentido que Deus diz que nós devemos cuidar do nosso corpo. E ela era uma senhora que, é uma senhora que cuida muito do corpo, no sentido, ela tinha horta e só comia da horta dela, tudo biológico, sem químicos, e aparece-lhe um cansaço extremo, em que ela não entende porquê, vai à médica de família, surge fazer exames e é detectado aquilo. É um tumor já com 4 centímetros. E por isso é triste vermos as pessoas que nós gostamos a ter que passar estes dilemas de saúde tão grandes, mas a única coisa que nós podemos fazer por elas é orar. Orar pedindo a Deus que lhes dê força principalmente, e que seja mais um momento de passagem do sentido de ter força para ultrapassar esta situação como outras que ela já passou. Vamos então para o capítulo 3, vamos ler o tal livro, este livro, e hoje vamos falar de onde e como os anjos surgiram. Diz assim: escrevi este livro porque tenho plena convicção na existência de anjos. E se creio em anjos é porque creio na Bíblia Sagrada, como sendo a palavra de Deus, e ela declara e confirma a existência desses seres celestiais chamados anjos. Por isso mesmo nos volvemos à Escritura, a qual não faz nenhum intento deliberado de provar a existência dos anjos, senão que admite por completo, apresentando-os em seus livros históricos, repetidamente em ação. Ninguém dos que se inclinam ante a autoridade da palavra de Deus pode duvidar da existência dos anjos. Anjos são criaturas de Deus. De acordo com a Bíblia, os anjos, à semelhança do homem na terra, foram criados por Deus no céu, em eras imemoráveis, antes da criação do mundo e do próprio homem, ou seja, no céu, onde Deus ainda não tinha criado o Jardim do Éden, não tinha criado Adão e Eva e por aí afora, os anjos já existiam. E os anjos adoram a Deus acima de tudo. Antes de tudo, porém, antes de toda e qualquer criação, já existia desde os tempos eternos o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O apóstolo Paulo declara que Cristo é a revelação do Deus triuno, com as seguintes palavras: Cristo é a revelação visível de Deus invisível, porque por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, e o que se vê e o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Cristo já existia antes de tudo, e em união com ele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Que bom saber que Deus acima de tudo. Nós não o vemos, porque não o podemos ver, porque éramos fulminados naquele momento, mas ele mostra a aparência através de Jesus. Jesus esteve aqui na Terra, viveu durante 33 anos, depois foi morto por todos nós, e Jesus veio à Terra para mostrar o caráter de Deus. Nestas declarações bíblicas acima citadas, fica bem claro que Jesus Cristo é quem criou os anjos, que segundo o que escreveu este livro, estão incluídos nas coisas invisíveis criadas por Deus, acrescidos de tronos, dominações, principados e potestades. De acordo com o mesmo autor, até os anjos deixariam de existir se Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, não os sustentasse pelo seu poder.
No livro de Salmos lemos o que segue sobre a criação dos anjos por Deus. Louvem o Eterno, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais, que todos eles louvem o nome de Deus Eterno, pois ele deu uma ordem e foram criados. Onde e quando foram criados? Os anjos foram criados no céu por Deus. Eram dotados da faculdade de pensar e decidir como seres inteligentes e pensantes. Seria impossível dizer com precisão quando os anjos foram criados, mas, por uma dedução lógica, podemos afirmar que foram criados no céu antes de o nosso planeta ser formado e, obviamente, antes da criação do homem, pois eles presenciaram ambos os acontecimentos após o que uniram as suas vozes em melodiosos cânticos de adoração e louvor. Segundo declaração aqui inserida, os anjos já existiam séculos antes da entrada do pecado. Eles acompanharam passo a passo os momentos da criação do mundo por Deus. E diante de tanta demonstração de poder em trazer Deus este mundo tão belo e harmonioso à existência, não é de admirar que os anjos unissem suas vozes em cânticos de júbilo, aclamação, louvor e adoração. A criação estava acabada. O grande Jeová lançara os fundamentos da terra, ornamentara o mundo inteiro nas galas da beleza e enchera-o de coisas úteis ao homem. Criara todas as maravilhas da terra e do mar. Contemplada a obra de criação, o céu estremeceu em aclamação quando, na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais anjos soltavam gritos de alegria. A seguir, uma história de proteção para enriquecer as páginas deste capítulo, que nos mostra o cuidado e a atenção dos anjos. Exatamente na hora. É inapreciável privilégio de qualquer pessoa viver na consciência dessa proteção divina e crer, com convicção, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, e ao mesmo tempo crer que os anjos estão sempre próximos para nos guiar e guardar de muitas situações emergenciais e perigosas. Achei que seria bastante oportuno, no final deste capítulo, narrar esta curta história que se deu na Alemanha, mostrando como os anjos estão sempre atentos para ajudar as pessoas a se safarem de certos imprevistos. Certa feita, Gustavo, um piedoso cristão muito conhecido na região, viajava em sua charrete puxada por um lindo cavalo, transportando a esposa e 2 filhos. De repente, sem algum motivo aparente, o cavalo assustou-se e saiu em disparada. Com as pancadas e salavancos, o eixo da charrete partiu-se e todos foram lançados ao chão, pela frente, entre a charrete e o animal. Imediatamente o cavalo estacou imóvel, de modo que ninguém se machucou. Sofreram apenas pequenos arranhões, sem maior gravidade. Quando todos se ergueram da queda, ainda um tanto assustados e admirados pelo facto de que o cavalo ter parado tão rapidamente, o pequeno Jonathan perguntou aos pais: "Vocês não viram aqueles belos moços que se puseram à frente do cavalo e o seguraram?" Os pais se entreolharam sem dizer palavra alguma e em silêncio baixaram a cabeça e agradeceram a Deus por ele ter enviado os seus anjos para protegê-los naquele momento de angústia. Ao ler esta história, tão singela quanto impressiva, lembrei-me desta curta afirmação bíblica: "Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz e enviou um anjo." Amém por isto. Este livro é um espetáculo. Nós ficamos completamente deliciados com aquilo que se passa nestes livros. Neste livro tão pequenino,
mas que fala tanto dos anjos. E é tão bom sentir que eu, para onde eu vá, ele vai atrás de mim. Ele a mim então já me safou de muitas coisas, como eu ter este problema de equilíbrio, e há momentos que eu vou para cair e sinto claramente a presença de algo, não é? Que eu sei que é o meu anjo, a tentar ajudar-me a equilibrar para não cair. Na sexta-feira, por exemplo, estive na casa de uma patroa minha, empoleirei-me num sofá e fui pôr como é que eu ia dizer, um quadro na parede que tinha caído. Correu tudo bem, até ao momento em que eu quis descer o pé e o pé ficou no buraco do sofá e eu não consegui. O que é que aconteceu? Eu caí assim. Este meu lado direito bateu todo no chão. Eu tenho noção de, com os problemas de saúde que eu tenho, eu no sábado estaria completamente partida. Mas eu caí de chapa no chão de mosaico, nem foi de madeira, foi de mosaico. E eu disse, amanhã estou podre. Mas ao mesmo tempo pensei, não vou estar porque eu sei que o meu anjinho me ajudou. Porque naquele momento exato eu sabia que eu podia me ter partido todo, eu podia ter partido a anca da forma como eu caí. Eu podia ter torcido o pé, porque o pé ficou lá, né? E eu tenho noção que Deus estava lá, que o meu anjinho estava a socorrer-me. Eu caí, mas ele amparou-me. Porque só o amparar e eu sentir que eu caí de chapa e eu não ter dores no dia seguinte, está tudo bem. Alguma coisa se passou. E por isso eu agradeço a Deus todos os dias pela maravilhosa bondade e misericórdia que Ele tem por mim, que apesar de eu ser uma pessoa que não merece nada, que sou má de vez em quando, que não oro quando devia, não leio livros quando devia, não leio a Bíblia, não quero estar tão perto dele de vez em quando, ele nunca me deixa e passa o tempo todo a esticar a sua mão para eu chegar à sua mão com a minha. E eu tenho noção plena que ele, mesmo eu não por vezes não querendo estar com ele, ele não sai dali e diz sempre ao anjo para continuar a tomar conta de mim. E por isso é que eu sinto a presença sempre de alguém em todas as situações que eu faço, em todas as idas de um trabalho para o outro, eu sinto a presença sempre dele e ele está lá. Por isso ficamos por aqui, meus amigos. Espero que gostem deste livro, porque a gente fala sempre de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mas nunca falamos dos anjos propriamente dito. E estes livros ajudam-nos a compreender que, afinal, os anjos, apesar de serem criaturas finitas, são criaturas como nós, que foram formados por Deus e que eles têm em sua memória, em seu pensamento, que têm que nos proteger. Por isso existe sempre um anjo da guarda para cada pessoa. Fiquem bem, tenham uma noite muito abençoada, sempre na presença de Deus, e nunca se esqueçam que Deus acima de tudo. Amém.